a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se nós não tivermos o Senhor Jesus Cristo como foco central de tudo que nós fizermos, quer seja estudo, quer seja culto, ou trabalho, ou o nosso dia a dia, tudo perde sentido, porque Ele é antes de todas as coisas. E tudo foi feito para a sua glória. No Antigo Testamento, os profetas falavam assim: assim diz o Senhor. E nós gostamos, algo tão seguro. Isso não é opinião de Amós, isso não é uma opinião de Isaías, isso é assim diz o Senhor. Mas o Novo Testamento é superior ao Antigo. E sabe como diz Paulo no Novo? Acerca disto não tenho palavra do Senhor, mas dou a minha opinião, como quem alcançou fidelidade, misericórdia para ser fiel. E essa parte, essa opinião de Paulo, Deus quis que ficara no cânon. Isso é maturidade. Ele quer poder chegar o dia que possa falar para a igreja, como ele já falou: se 2 ou 3 de vocês atam alguma coisa na terra, tem sido atada no céu. Se desatam alguma coisa na terra, tem sido desatada no céu. Essa é a classe de representação e de autoridade que o Pai quer dar a seus filhos. E a eleição, a predestinação e a provisão em Cristo visa conseguir este grande lote de filhos semelhantes a seu filho. Isso que está aqui, o iotesia, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, neste sentido, o iotesia. E como é isso? Não pode ser de outra maneira. Tem que ser por meio de Jesus Cristo. Não tem outra maneira. A eleição e a realização. O começo, o desenrolamento e o final do plano é em Cristo Jesus, o amado. Segundo, o beneplácito da sua vontade. Eudoquia, o beneplácito, puro afeto da sua vontade. Deus tem um beneplácito. Cada criatura tem coisas que prazem a ele e coisas que não prazem. As galinhas gostam de milho, mas os corvos não. Eles gostam de carniça, porque a natureza deles é essa. A natureza deles vai para o que é podre. Mas as pombas não podem ter a mesma dieta dos corvos, dos urubus, nem dos abutres. As pombas têm outra dieta. Cada natureza tem suas aspirações, seus beneplácitos, mas Deus tem um beneplácito segundo a excelência do seu caráter, do seu coração. As coisas que agradam no coração de Deus são coisas altas, são coisas santas, são coisas sublimes. Deus não gosta do que o diabo gosta. Nossos caminhos não são seus caminhos. Como são mais altos os caminhos dele que os nossos, assim, os seus mais altos que a terra. Assim, como a diferença, assim a diferença entre o que é beneplácito de Deus, o que é o bom prazer de Deus. Mas o bom prazer de Deus, Ele
se propôs e vai ter. E tem que ver com seu filho e a sua mulher, a sua igreja, conformada por muitos filhos e filhas semelhantes a ela. Isso que traz alegria ao coração de Deus. Deus não está alegre com o inferno. Ele não gosta. Ele não quer que o ímpio seja mais ímpio. Ele diz, deixe o seu caminho ímpio, se converta e viverá. Ele não vai negar socorro àquele ímpio para se converter. Se o ímpio não se converte, não é porque Deus arbitrariamente não quis ajudar a ele, é porque ele resistiu continuamente à graça de Deus, até Deus dizer, bom, isso que você quer, vamos parar aí. Então diz aqui, segundo o seu beneplácito para louvor da glória da sua graça. É a graça de Deus o que consiga para Deus louvor e glória. Que Ele, ou seja, graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo é no amado. A eleição é no amado. A provisão é no amado. Com o amado. A realização do plano é no amado, com o amado. Para nossa realização, seu Filho se fez homem, ele se santificou a si mesmo para nós poder nele ser santificados com ele e acompanhar a ele como noiva. E agora diz, no amado temos a redenção, no qual esse é o amado, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui no verso 7, a graça tem que ver com redenção, tem que ver com remissão de pecados, com perdão. Mas no verso 8, a graça é também para algo mais que perdoar. A graça também é para nos revelar o seu propósito e nos conduzir nessa provisão a cooperar com Ele, com seu propósito. Então, a graça não é somente para perdoar. A graça diz também aqui que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria, sofia e fronesen. Prudência, fronese de freio. Prudência, inteligência, traduz outras versões, porque a verdadeira inteligência é se afastar do mal, colocar freio, prudência. Então, olha aqui, a graça que nos concedeu perdão é uma graça que nos concede outras coisas também. É uma graça que, além do perdão, concede sofia, ou seja, sabedoria e prudência. Uma graça que é capaz de formar Cristo em nós. Porque a sabedoria é Cristo. A sabedoria de Deus é Cristo. A graça nos concedendo sabedoria, é permitindo Cristo se formar em nós para nos conduzir com prudência. A graça não é só para perdoar. Por isso, em Romanos, quando ele falou do perdão, da justificação, então alguns podiam pensar, bom, agora que Deus vai perdoar nossos pecados, agora podemos pecar. Ele disse, de modo nenhum. Acaso porque abundou o pecado, sobreabundou a graça, agora por causa da sobreabundante graça vamos pecar? Não, de modo nenhum, porque os que fomos mortos com ele, o pecado, como vamos pecar ainda? Ou seja, que a graça também nos batizou na sua morte. A graça nos incluiu na morte dele, nos liberou de nós mesmos. E a graça nos ressuscitou. A graça não só nos perdoou, a graça nos concedeu Cristo como vida, para ser nossa sabedoria e prudência.
e sabedoria em relação com o mistério da sua vontade. Aí vem o seguinte verso. Diz: graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Este é um dos principais mistérios a ser administrados aos santos no Novo Testamento. Paulo fala que existe no Novo Testamento o que ele chama de administração apostólica dos mistérios de Deus. Ele diz em capítulo 4, no começo do capítulo 4 da 1 Coríntios, que os homens nos tenham, disse ele, o apóstolo Paulo, como servos de Deus e administradores dos mistérios de Deus. E o primeiro mistério é o próprio de Deus. E outro é vontade de Deus. Um mistério tem que ver com o ser de Deus, com o seu ser, com sua essência, com sua natureza, com sua eternidade, com sua perfeição, seu ser. Mas o outro mistério tem que ver com o seu querer. E este segundo mistério de Deus é o mistério da sua vontade. Deus tinha um propósito, uma explicação para tudo que ele faz. E ele abre a sua noiva, como um noivo que está se declarando a uma menina, porque quer que ela seja com sua esposa, que acompanhe ele na vida e que juntos façam todas essas coisas. Ele já não quer fazer nada sem ela. Se ele está vendo uma paisagem, ele não está contente, se ela não está bem também, se ela não está desfrutando. Qualquer esposo compreende isto. Qualquer pai também. E assim é nosso Deus. Então, ele abre como noivo seu coração à sua noiva e desvenda o mistério da sua vontade. À igreja é revelado o propósito eterno de Deus. A vontade de Deus, às vezes, se somos meninos, tem que se revelar com mandamentos para nós. Por exemplo, em Tessalonicenses, a igreja é uma igreja nova. Então, aí fala, são irmãos bem novos, 3 meses de convertidos. A vontade de Deus é a vossa santificação. E fala como os maridos têm que ter as suas mulheres, como os servos têm que tratar os seus amos, os amos aos servos, os pais aos meninos, os filhos aos pais. Tem que explicar a vontade de Deus, é orar, é não menosprezar as profecias, é ajudar os pobres. Tem que explicar toda a vontade de Deus minuciosamente, porque a igreja é nova. Ao menino você tem que dizer tudo. Mas já em Romanos, a igreja mais amadurecida, ele agora fala da boa vontade agradável de Deus. Não fala tão exatamente. Fala que temos que comprovar qual seja a boa vontade. Mas a igreja, os Efésios, ele fala do mistério da sua vontade eterna. O propósito eterno de Deus. Deus quer nos conduzir. Os meninos têm que explicar muitas coisas, mas Ele quer conseguir alguns meninos mais maduros para que já não tenha que estar dizendo tudo. Já ao conhecer a Ele, eles já sabem tudo. Não precisa estar dizendo aquilo que falamos uma vez passada do papelzinho no chão. Não tem que ter algum verso que fale que tem que pegar o papel do chão. Você conhece o Senhor, não está escrito nenhum versículo que fala do papel no chão. Mas você conhece o Senhor, você pega o papel do chão. Você não deixa as coisas lá botadas, tudo bem ordenadinho. Por quê? Porque você conhece o caráter do seu Senhor. Mas ainda isso não é o mais perfeito. O mais perfeito é conhecer a vontade perfeita, eterna de Deus. O mistério da sua vontade no sentido eterno. Deus tem servos, mas Ele disse, um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas se vocês fazem o que eu vos digo, já não vou chamar de servos, vou chamar de amigos. Porque as coisas que ouvi do meu Pai, vos ensinei. Então Deus quer filhos maduros,
que sejam um com Ele, com a causa dele, que compreendam o propósito eterno de Deus e que estejam comprometidos com Deus, em colaborar com Deus na sua graça, para que Deus tenha o seu propósito. Deus, o Pai, quis fazer bodas a seu filho. Ele quer uma esposa semelhante a Ele, que seja como Ele é. Que Ele possa dizer de ela, como Adão disse de Eva. A galinha era muito boa, a galinha, o ovo frito muito bom, mas até isso. A vaca tem leite, pode fazer manteiga, queijo, mas quando viu a Eva, esta agora é carne da minha carne, este é osso dos meus ossos. Isso é o que Deus quer. Deus falou de Adão, mas estava falando de Cristo, porque Romanos disse que Adão é figura de aquele que viria. Aquele que viria é Cristo. Então Adão é figura de Cristo, e então Eva é figura da igreja. E quando Deus viu Adão, que é figura de Cristo, falou: não é bom que o homem esteja só. Lhe vou fazer ajuda idônea. Lhe vou fazer. Deus, o Pai, falou: vou fazer isto. Essa é a decisão de Deus. Vou fazer para Adão uma mulher que seja como ele, que sejam um. Então disse: desvendando nosso mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera. Ou seja, aquilo que é o prazer de Deus, ele se propôs, e nada pode impedir a Deus. Isso que ele se propôs. Então, aqui Paulo primeiro começa a nos mostrar o que Deus se propôs, e depois o que Deus proveiu em Cristo para conseguir plenamente este propósito. Que maravilha! Deus não só quer, Deus provê, Deus semeia tudo o que precisa para ter o que Ele quer. Dele saiu a palavra, Ele decretou toda a bênção, para que não falte nada, para que este seu propósito, de ter seu filho casado, e ter filhos e filhas, e estar rodeado de família, isso que Ele quer. Que maravilha que nosso Deus quer, aleluia! E então diz que se propusera, verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esta palavra que aqui diz convergir nele, é uma palavra grega longa, anakepalaio sastai. Só uma palavra. A terminação sastai é o infinitivo do verbo, sem conjugar. Diz anakepalaio sastai. Anakepalaio, kepalaio de kepa, capo, capitão, cabeça, encéfalo. Anakepalaio é recapitular, ou seja, encabeçar. O que Deus se propôs foi encabeçar todas as coisas que há nos céus e na terra com Cristo Jesus. O que Deus se propôs foi que seu Filho fosse a cabeça que governasse tudo que existe, nos céus, na terra, e tudo expresse a excelência do seu Filho. Aquilo que se somete a seu Filho entra no agrado de Deus. Aquilo que não se somete a seu Filho está destinado para o lixo. Por isso é que a cidade tem nas aforas um lixo, né? O Lago de Fogo, a Geena, o Vale do Inom, a Geena, o lixeiro, tudo que não presta, que não serve à causa de Deus, o que menosprezou a graça de Deus, que tira um pouco a sua graça, vai para o lixo. Então ele quis
que tudo no céu e na terra convergisse nele. Convergir é ser encabeçado, ser governado. Vamos entender isso aqui. Deus quer que todas essas coisas se submetam ao seu Filho. Que todas essas coisas obedeçam ao seu Filho. Por isso ele falou, vocês vão orar assim, Pai, nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade aqui na terra como nos céus. E a vontade de Deus na terra é que todo aquele que vê ao Filho e crê nele não se perca, tenha vida eterna. E ele vai ressuscitar no dia postreiro. Deus quer tudo submetido a seu Filho. E ele lhe deu como cabeça sobre tudo a igreja. E a igreja é o corpo dele, que ele com seu Espírito está usando para que tudo lhe seja submetido. E tudo que não seja submetido a ele, aqueles que não queriam que ele reinasse, vão ficar sem cabeça. Ele falou, decapitai-os diante de mim. Deus somente tem uma cabeça. E essa cabeça, anakepalaios está, encabeçar, é Cristo. Cristo é a cabeça. Já Deus decidiu qual é a cabeça. Antes de entregar a ele o livro, ele perguntou, tem alguém no céu? Na terra? Debaixo da terra? Digno? Só de olhar o livro? Ninguém. Nem João. Tá bom? Deus demonstrou porque seu filho é cabeça. Deus sempre conheceu seu filho, mas nós não conhecíamos. Mas depois da revolta de Lúcifer, dos anjos e a queda do homem, agora começamos a conhecer o filho. A fidelidade do seu filho, não fiz nada contra seu pai, tudo fiz por amor a seu pai e por amor a nós, e nos reconciliou com Deus. Como não vai ser ele a cabeça? Por isso ele permitiu liberdade às criaturas, permitiu-lhes dele fazer o que ele quer, os demônios podem apresentar a sua proposta, e os infernos são como manicômios, casas de loucos, cheios das propostas dos anjos caídos e dos homens. Mas a última palavra é de Deus. E Deus falou, isto é o que vocês têm para propor? Isso no inferno? Isso que vocês propõem? Temos que compreender porque Deus permitiu temporalmente o mal. Só com o objetivo que seu filho fosse melhor reconhecido. Ele fez o contrário de Satanás. Satanás não sendo quis ser, e ele sendo se humilhou, como se não fosse. Se submeteu até a morte. E por isso, Deus lhe fez Senhor, e lhe fez cabeça de tudo. Se alguém tem outra proposta, tem tido muitos anos de tempo. Hitler tinha uma boa proposta, não? Está muito no inferno já. Mao tinha outra proposta. Onde está Mao agora? Pode estar com Hitler lá. Para que vamos mencionar outros Messias. Há um só Cristo de Deus. Agora disse, fazer convergir nele, encabeçar, colocar cabeça nos céus na terra. E disse, na dispensação da plenitude dos tempos, uma expressão. Oikonomia é a palavra exata debaixo de dispensação. Depois vamos encontrar lá no capítulo 3, administração e oikonomia. Lá em Colossenses vamos encontrar administração e oikonomia. Lá em Lucas 16 vamos encontrar mordomia e oikonomia. Lá em 1 Coríntios 9 vamos encontrar comissão e oikonomia. Lá em 1 Timóteo vamos encontrar edificação e oikonomia. Existe uma palavra, chave das Escrituras, que é oikonomia.
oikonomia, que é traduzida dispensação, administração, mordomia, comissão, edificação. Mas são 5 traduções de uma só palavra, oikonomia, uma palavra-chave da Bíblia. A palavra vem de 2 raízes, oiko, de onde vem a palavra espanhola hogar, oiko, hogar, até no Guarani fala hogar. E esse hogar se fala em português lar, casa, e nomo. Nomia vem de nomos, vem de norma, lei. Oikonomia, a norma do lar. O arranjo administrativo do reino de Deus, que quer dizer oikonomia. O plano de Deus para conduzir tudo em feliz término ao seu propósito. Isso que é economia. Irmão, o conceito de economia na Bíblia é muito importante. Diz que todas as coisas nos céus e na terra vão convergir, vão ser encabeçadas pelo Senhor Jesus na economia da plenitude dos tempos. Essa palavra que aqui foi traduzida plenitude, plerómatos, quer dizer a completação, o cumprimento dos tempos. Esta palavra tempos aqui está falando das sações, das ocasiões, das eras, dos períodos. Kairos. Kairos é a palavra. Existe tempo cronos e tempo kairos. Mas o tempo cronos é somente um tempo cronológico que vai passando, 5 anos, 10 anos, 1 século, 1000 séculos. Esse cronos. Mas kairos também quer dizer tempo, mas em outro sentido. É tempo apropriado. Ocasião é sação. Por exemplo, uma senhora está fazendo uma comida e ela vai provar. Ainda está cru, precisa um pouquinho mais de fogo. Não está ainda na sação, não está no seu tempo. Ainda tem que cozinhar um pouco. Está fazendo aquele bolo, já cozinhou acima, mas agora tem que pegar, tirar e colocar abaixo, esfriar acima e esquentar mais abaixo, para cozinhar o outro lado. Assim Deus falou que o povo deles como uma tarta, mas falou que Efraim era uma tarta que não foi virada, então ficou queimada por um lado e crua por outro lado, assim somos nós. Sempre na mesma coisa, estamos já queimados na mesma coisa, em outras coisas estamos crus. Então precisamos que aquela tarta vire. Isso que é kairos, o tempo apropriado. Por exemplo, quando você vai pegar uma fruta, esta fruta ainda está muito ácida, tem que esperar. Tem que amadurecer. Nós somos muito ácidos, a gente não pode comer nós. Temos que ser mais doces. Isso quer dizer kairos. Não é tempo exterior, é maturidade de dentro. Quando o grão está maduro, então chegou a cega. Se o grão não está maduro, não chega a cega. Tem que esperar, vamos ver. Ainda está cru. Por isso disse Pedro que nós temos que apressar a vinda do Senhor. Se nós amadurecemos, o Senhor pode falar, já está pronto, já se pode comer. Mas ainda precisa mais tribulação. Senhor. Porque se fosse só ser perdoados, nós temos que ser transformados por Ele. Isso é kairos, plenitude dos tempos, cumprimento dos kairos, e fala plural tempos. Por quê? Porque Deus começa a fazer um trabalho. Por exemplo, Ele fez um trabalho lá com Adão e Eva, eles caíram, agora tem que fazer um outro trabalho. Vem o dilúvio, tem que começar um outro trabalho. Tem que chamar Abraão, começa outro trabalho. Vem Moisés, começa outro trabalho. Vem o Senhor Jesus, faz outro trabalho. Passa a história da igreja, então faz outro trabalho. Tribulação grande, outro trabalho. Milênio,
ou seja, diferentes períodos. É como quem está fazendo um preparo, primeiro tem que picar aqui, depois tem que acrescentar isto, depois sal, depois tem que colocar água, depois na fornalha e assim. Até está tudo cozinado. Isso, a economia do cumprimento da plenitude dos tempos. E todo o trabalho de Deus com os patriarcas era necessário para Israel. Todo o trabalho de Deus com Israel, com Moisés, com os juízes, com os reis, com os profetas, com os escribas, era necessário para nós. Todo o trabalho da igreja primitiva, da igreja na Idade Média, na época da Reforma, tudo isso era Deus cozinhando para nós. Nós estamos acima dos ombros deles. Deus tem estado cozinhando ao longo de toda a história para produzir a expressão corporativa de Cristo. A submissão de tudo a Cristo. Na dispensação, ou seja, na economia final, na economia quando todo o preparo ficou pronto. Toda a história é um preparo de Deus. Toda a história. Deus tem trabalhado e vai continuando trabalhando, nós estamos sobre ombros de outros e nós daqui temos que continuar o trabalho. Temos que pegar aquela tocha e continuar. Deus tem que continuar cozinhando, formando seu filho no seu corpo. E quando tudo seja cozinhado, então aparecerá aquele reino final. Mas aquele reino tem que ser cozinado na história da igreja. Um milênio se prepara na história da igreja. Aquele que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Aquele que vencer. Nós temos que viver o que nos foi provisto em Cristo. Temos que permitir que seja demonstrado em nossa vida pessoal e corporativa os fatos gloriosos de Deus em Cristo, totalmente incluídos no Espírito, que opera em cada um dos filhos no qual ele está incorporado, para produzir um grande corpo, maduro para seu filho, uma noiva preparada para seu marido, vestida e adornada. Para isso existe a história. Amados, existe humanidade para que exista a igreja. Deus queria fazer com os homens, mas os homens viraram velhos homens. Então agora Deus tem que salvar para que haja novo homem. E com um novo homem vai cumprir o propósito com o homem. É o novo homem que vai ser usado por Deus para cumprir o propósito que ele tinha com o homem. É a igreja o novo homem. É a igreja a que vai mostrar o homem que Deus queria. Jesus Cristo reproduzido no corpo. É isso que Deus quer. Isso que Ele está fazendo. Tudo que acontece conosco é para isso. Porque Deus falou, lhe farei uma ajuda idônea. E Ele está nos conformando à imagem do seu Filho. Quando nos conforma, isso dói. Porque nós temos outra forma. Tem que conformar. Oh, meu Deus. Isso dói. Porque nós estamos deformes. E Ele nos quer transformar conformes à sua imagem. Então temos muitas coisas sobrando e muitas coisas faltando. Precisamos do trabalho dele. Nele, agora, meu Deus, também a igreja aqui. Porque no verso 10 aparece que no propósito de Deus, o centro é Cristo. Mas no verso 11 diz que ao lado de Cristo, co-herdeiro com Cristo, está a igreja. No propósito eterno de Deus, Cristo não é sem a igreja.
Cristo e a igreja são um mistério. Ele é a cabeça e nós somos seus corpos. A igreja é o Cristo incorporado nos seus membros. O mesmo Cristo que nasceu em Belém, que veio da eternidade, na criação, na revelação, na kenosis, despojamento, nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão, intercessão. É o mesmo Cristo que é em nosso espírito. O Senhor Jesus Cristo, aquele da história, seja com tu espírito. É a história mais atual. Siga a história, mas a história agora é Cristo em nosso espírito. Cristo transformando-nos, individual e coletivamente. Esse é o mesmo Cristo. O mesmo Cristo histórico é o Cristo que mora e transforma a igreja. Edifica a sua igreja para se apresentar uma, no 390.000 denominações, uma igreja santa e gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante. O que Ele está preparando. Ele quer se apresentar esta noiva. E está escrito, está profetizado, aleluia, que a ela se concedeu se preparar para as bodas. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Nessa estamos. Amém? Amém? Nos sometemos ao tratamento do Senhor, ao revestimento do Senhor. Então, no verso 11 aparece o corpo. No verso 10, aparece a centralidade de Cristo no propósito eterno de Deus. E no verso 11, aparece a igreja que era a costela de Cristo, mas que dessa costela apareceu a seu lado uma mulher. No verso 11 está a mulher. O verso 10 mostra a centralidade de Cristo, mas o verso 11 mostra o lugar da igreja com Cristo. Porque o que o Pai quer é que seu filho se case. Um rei, que é o nosso Pai, quis fazer seu propósito, bodas a seu filho. O que Ele está fazendo conosco é preparando a noiva do seu filho. Se nós queremos ser cristocêntricos, temos que ter muito em conta a igreja, porque o que está no coração de Cristo é a igreja. Amém. Você quer servir ao coração de Cristo? Seja a sua igreja e edifique a sua igreja em união com Ele. Porque diz o verso 11, nele, ou seja, em Cristo, isso não pode ser fora dele. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. O pai tem uma herança em seu filho e o filho tem uma herança em seu pai. Todo o que é do pai é do filho, essa é a herança do filho. Mas também tudo que é do filho é do pai. Essa é a herança do pai no filho. Mas agora Deus quer que nós tenhamos herança nele e ele ter herança em nós do mesmo jeito que ele tem com o seu filho. Então aqui fala da herança de Deus em nós e da herança nossa nele. Dois aspectos, é a mesma herança, porque todo que é dele, ele quis nos dar. Pai, a glória que o Pai me deu, Pai, eu amo tanto a esta mulher, que eu di o que a glória que o Pai me deu, eu di a eles. Por isso, a Nova Jerusalém tem a glória de Deus. Porque o Pai deu ao Filho e o Filho deu à igreja. Por isso ela é cristalina, transparente. Ela não pode distorcer a ela tem que ser transparente, para que ele possa passar sem distorção sua glória, não ser distorcida. O verso 11 fala do lugar central da igreja, com Cristo no propósito eterno de Deus. Diz aí, nele digo, no qual fomos também feitos, nós feitos, herança.
nós somos a herança dele agora. Ele quer ter também herança em nós, como tem em seu Filho. E para isso ele nos dá como herança a seu Filho. Porque seu Filho é também a herança dele. Ele nos deu seu Filho como herança para que nós sejamos a herança de Deus em Cristo. Então diz aqui, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito de aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, primeiro os judeus, crentes, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. Os israelitas estavam esperando o Messias. Não todos receberam, mas os que receberam são as primícias. Primeiro em Jerusalém, então Judeia, então Samaria e então até o último da terra. Então aqui fala, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós. De novo, em Cristo também vós. Porque em Cristo somos semente de Abraão, herdeiros, como fala em Gálatas. Em Cristo também vós, os gentios, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ser selado quer dizer ser reconhecido como propriedade de Deus. Você não pode colocar um selo de propriedade em algo que não é a tua propriedade, um roubo. Mas Deus tem uma propriedade dele, que é a herança de Deus, que Cristo lhe conseguiu. Quando todas as coisas lhe estão sujeitas a Cristo, ele também se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, a herança de Deus. E o selo que ele coloca para reconhecer que algo pertence a ele e é propriedade dele, esse selo é o seu Espírito. Seu Espírito. E o Espírito é recebido pela fé. Pela fé. Quando cremos nele, confiamos nele, e com a ajuda dele, recebemos ele, o Espírito dele vem a ser um com o nosso Espírito. E o Espírito dele nos participa o que ele é, o que ele fez, como ele nos passou pela cruz, como ele nos ressuscitou, como ele nos sentou em lugares celestiais. Agora nós começamos a nos parecer aos poucos a ele, porque temos o seu Espírito. E o seu Espírito em nós é o selo de que pertencemos a ele e somos a propriedade dele. Ninguém pode vir a estender a sua mão. Aqueles gafanhotos do inferno têm proibição, ainda na tribulação, de tocar aqueles que têm o selo de Deus vivente. Oh, meu Deus. E então diz aqui, o qual, ou seja, o Espírito Santo da promessa, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, o penhor é como um antecipo, algo que ele nos deu por enquanto. O que ele nos deu é toda a sua herança. Aquele que fosse meu filho heredará todas as coisas. Mas antes de você heredar todas as coisas, você recebe o seu Espírito. E o Espírito é o antecipo. Quando você está em Espírito, na presença de Deus, você como que percebe detrás do véu a glória de Deus.
e ainda a majestade do que Ele está fazendo para você. O Espírito é um antecipo, é um penhor. Você tem o carro, aqui está a chave. Se você tem a chave, você pode levar o carro. Se não tem a chave ainda, não pode levar o carro. A chave é o penhor. E o penhor é o Espírito. E o Espírito se recebe pela fé. Depois que ouviste essa palavra de verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos parar aqui, irmãos, por causa da hora. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos imensamente agradecidos pela declaração de amor de nosso Rei. Agradecemos que o Senhor nos tenha aqui, abrindo-nos o seu coração, fazendo-nos ler a Tua palavra de sempre, para que saibamos do Teu grande amor, de Teu grande anseio pela Sua noiva. Ó nosso Senhor, nós também desejamos estar prontos para Ti. Nos colocamos nas Tuas mãos, nos entregamos a Ti, nos consagramos ao Senhor para que o Senhor tenha toda a liberdade de fazer o que precise para nos achar sem mácula, preparados para Ti, vestidos de linho fino, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Señor, esa grandeza de Él, esa plenitud de Él. Yo te invito a que empieces a adorar al Señor. Y este coro es bien sencillo. Eres grande, Dios. Solamente dice eres grande. Si tú crees que Él es grande, yo te invito, mi hermano, que cierres tus ojos o que adores al Señor. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste, Señor. Pues tú me amaste a mí. Dile, eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios. Adórale, dile, Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, y al sentir que estás en mí, yo te adoro. Mi espíritu te adora. Yo te amo a ti.
vez más. Eres grande, Dios. Solo eres grande, eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande. O Senhor Jesus falou para os discípulos: vocês leem as Escrituras buscando a vida eterna, e elas testificam de mim. Quando ele falou isso, não havia o Novo Testamento, apenas o Antigo Testamento. Ou seja, na Bíblia inteira está escrito sobre Jesus. Então, que o Espírito Santo nos abra o entendimento para que nós possamos enxergá-lo em toda a Bíblia. Então, leia. Leia e peça entendimento para que você enxergue o Senhor. Não esqueça do nosso e-mail, que é programapalavradacruz@hotmail.com. Uma ótima semana.